A todos os irmãos, com a paz do Senhor, que essa paz ela reine e habite em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. É motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor, e hoje é um dia especial de nós adorar, de nós render graça àquele que merece toda adoração e todo louvor. Hoje, como culto de missões, eu quero pedir a todos os irmãos que fiquem atentos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Deus, Ele quer te despertar, Deus quer te acordar como missionário da última hora. Jesus, Ele está voltando, Ele está despertando, Ele está alertando a sua igreja para tomar essa responsabilidade, porque Deus, Ele não mandou, Deus, Ele não chamou, Ele ordenou, Ele deu uma ordem para a sua igreja de proclamar o Evangelho a toda a nação, e nós como igreja, nós estamos incumbidos para nós sermos os enviados, aqueles que vêm trazer paz, aqueles que vêm trazer alegria para as almas perdidas. Quantas vidas estão perdidas no mundo, quantas vidas estão necessitando desta palavra de libertação, de cura. Se nós, meus irmãos, estamos aqui foi porque Jesus nos resgatou. Alguém chegou até nós e nos falou de Jesus, e como nós temos essa salvação, nós também devemos desejar também que as vidas também elas venham ter um encontro com Jesus. Eu confesso aos meus irmãos que toda vez que eu vou pregar, eu fico toda gelada. E eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, porque é uma responsabilidade muito grande nós estarmos pregando a palavra de Deus. E eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, porque nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo ele luta de todas as formas para que você não venha pregar a palavra de Deus. Antes de eu vir aqui para casa, eu enfrentei grandes lutas. O inimigo tentou de todas as formas para eu não pregar a palavra do Senhor. Mas nós temos que ser valentes. Nós temos que agir por meio da fé, porque Deus ele honra a nossa fé. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Eu quero pedir a todos que abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 15. Que os irmãos possam juntamente comigo abrirmos a palavra de Deus, para nós ouvirmos aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração nessa noite. Que você, meu irmão, não converse com o seu irmão que está perto de você, mas atente. Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus tem uma palavra de despertamento, Deus tem uma palavra de alerta ao teu coração. Nós somos os missionários da última hora. Deus está nos chamando, Deus está nos convocando. O que nós vamos apresentar com as nossas mãos naquele grande dia? Quantas almas nós ganhamos para Jesus este ano? O que nós vamos apresentar para Jesus? As nossas mãos vazias? Então Deus está nos convocando nessa noite. No versículo 14 e 15 ele diz assim: como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí diz assim, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a mensagem da paz, as boas novas. Aí a palavra de Deus, vou repetir mais uma vez, ela diz assim: como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra da salvação. Meus irmãos, se nós formos observar este texto, no texto anterior, é a eleição de Israel. Na verdade, Israel ela foi convocada por Deus para anunciar este evangelho. Mas nós vamos compreender que Israel fracassou na sua missão. Então, o que acontece? Deus, ele dá essa missão, ele dá essa ordem para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, que Deus nos ordenou para nós pregar as boas novas. Então, no verso do capítulo 10, Paulo, ele se entristece. Ele começa a dizer: meu coração se entristece, meu coração se angustia, porque eu oro para que Deus venha salvar o meu povo.
triste com a rebeldia do povo de Israel, porque Deus ele havia anunciado a sua palavra a eles, mas eles haviam rejeitado. Então ele diz: vocês têm conhecimento, mas vocês não praticam aquilo que a palavra de Deus diz. Então o coração de Paulo se entristecia, ele ficava triste por ver a situação de Israel daquela forma. E ele diz: a justiça, ou seja, a salvação, ela vem por meio de Jesus. Não é por meio da lei, porque a lei, meus irmãos, ela aponta o pecado, mas ela não pode salvar, ela não pode transformar as vidas, mas a transformação, ela vem por meio de Jesus Cristo. Então ele estava querendo dizer, para que venha confessar, para que venha crer com o coração, é necessário que venha ouvir a palavra, é necessário que o ouvinte venha ouvir, venha acreditar, porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Então era isso que Paulo estava dizendo à igreja de Roma. Ele estava chamando a atenção da igreja de Roma e dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque ele diz assim: Deus, ele não faz acepção de pessoas. Tanto os judeus, gregos, todos foram chamados, todos hoje têm o direito à salvação. Todos têm esse acesso à vida eterna. Porque a partir do momento que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, a porta foi aberta, a porta da graça foi aberta para todos. Então ele diz: eu estou convocando vocês, igreja de Roma, entenda, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É aí que nós vamos entrar no versículo 14, quando ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo, ele faz algumas perguntas. A primeira pergunta que ele diz: como eles invocarão se eles não crerem? Invocar quer dizer chamar, clamar. Como é que você vai clamar alguém que você não conhece? Como é que você vai confiar, vai entregar a sua vida se você não conhecer? Então ele diz: como as pessoas vão invocar? Como as pessoas vão crer se elas não conhecerem, se elas não ouvirem falar sobre Jesus? Então ele estava dizendo à igreja de Roma: é necessário que eles venham conhecer, para que eles venham entregar as suas vidas a Jesus e confiar, entregar totalmente ao Senhor, confessar com a sua boca e crer no seu coração. Então era isso que ele estava dizendo: para que eles venham invocar e crer, é necessário que eles venham conhecer, é necessário que eles venham compreender quem foi Jesus, o que ele fez na cruz por cada um de nós. É necessário que o ouvinte, que o pecador, ele venha ter esse entendimento, porque ele só vai criar a fé através da palavra. Quando a palavra de Deus ela é pregada de forma sábia, que o pecador ele venha entender, ele não venha simplesmente só ouvir, mas ele venha compreender com o seu entendimento, e ele venha confessar, e ele venha crer que Jesus é o seu Salvador. Então ele diz: como invocarão se não crerem, daqueles que eles não creem? E como eles vão crer se eles não ouvirem? Se não tiver quem venha pregar essa palavra, e que tiver quem venha falar, como eles vão crer? É necessário uma igreja, um povo disponível. Jesus, Deus, ele quer disponibilidade. Você pode dizer: mas eu não sei pregar, eu não sei ler, eu não sei falar. Mas Jesus está convocando essa noite dizendo: esteja disponível, que eu capacito. Porque Isaías, no momento que ele estava, que ele foi chamado para ser profeta, Deus ele disse assim: aqui enviarei, e quem há de por nós? E foi quando Isaías disse assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que você tem que fazer? É se disponibilizar e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque a parte da preparação, ela fica com Deus. É Deus que prepara, é Deus que capacita, é Deus que dá a ferramenta, é Deus que dá as
venha proclamar o Evangelho. Esteja apenas disponível, que a parte da obra, a parte da preparação, ela vai estar com Deus. É Ele que vai fazer. Quando nós vamos entender, se não querem que ouvirem, como ouvirão se não há quem pregue? Deus está convocando uma geração missionária, um povo missionário que tem amor nas suas veias por alma, que olha para as vidas com compaixão, porque o mundo hoje, meus irmãos, está em desespero. Quantas pessoas que nós vemos que muitas vezes é apenas um abraço. Se você não sabe falar, mas pelo menos dê um abraço. O abraço ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de sarar aquela vida que está ferida por dentro. Deus ele está convocando a igreja de missionários da última hora. Está chamando a igreja para pregar o Evangelho de Cristo. Não há mais tempo para aprender. Não há mais tempo para você ficar parado entre um muro, sem saber o que você está fazendo. Ou é crente ou não é. Deus está chamando a nossa atenção a pararmos de sermos acomodados, a parar de pensar só em nós, de sermos egoístas e olhar para as vidas que estão clamando, que estão pedindo por socorro. Imagine quantas pessoas agora estão morrendo, estão entrando no abismo, no inferno, distante de Jesus. O que você tem feito? Quantas vezes tem uma pessoa na nossa família, muitas vezes se perde, ou alguém, o vizinho, precisando de uma palavra e você não faz nada, você não diz nada, você passa tanto tempo na igreja e você não faz nada para pregar a palavra àquelas vidas. Deus está chamando a igreja missionária, igreja que ama as almas, igreja que se preocupa com as almas. Jesus, quando ele estava conversando com a samaritana, ele diz assim, no momento que ele se sentou, os discípulos dele chegam e dizem: Senhor, você não quer comer? E ele falou: o que me nutre, o que me alimenta, o que me satisfaz é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Jesus era chegar até as vidas, era levar a palavra de Deus para as vidas que estavam perecendo. Que nós possamos sentir esse mesmo anelo na nossa alma, pelas almas perdidas. Que nós possamos dizer: Senhor, o meu desejo, a minha satisfação, o que me dá alegria, o que me dá prazer é ver vidas se rendendo a Ti. Precisamos acordar, precisamos despertar e parar de pensar muitas vezes só em nós e entender que se nós temos a salvação foi porque alguém chegou até nós e falou de Jesus. Então não vamos ser egoístas e vamos também levar a palavra para essas vidas, para que elas não venham estar para sempre distantes de Deus, porque a Bíblia diz assim: Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele não quer que o ímpio venha se perder. Mas de que forma que essa palavra vai ser pregada? Quando eu me levanto. Quando a irmã Maria diz: eu vou me levantar, eu vou me disponibilizar. Quando a irmã Ivaldo diz: eu vou me disponibilizar. Deus quer um exército de missionários disponível para Ele usar. E não você não tem que se preocupar com nada, não. É Ele que instrui, é Ele que capacita, é Ele que usa da forma que Ele quer. Apenas esteja disponível para Deus usar. E Ele diz assim: como pregarão se não forem enviados? Também nós observamos que tem
chegar a Jesus, independente do que ele quer passar, o anelo dele, o prazer dele é ver vida se rendendo ao Senhor. Então, missionários estão indo pregar o evangelho nessas nações. É quando Jesus diz uma coisa, Paulo fala uma coisa muito linda, que aqueles que são missionários, que fazem a obra de Deus, eles são comparados como tendo os pés formosos, conformosos nos pés dos que anunciam a palavra, a boa nova. A boa nova significa notícia, significa novidade que traz alegria, porque o evangelho ele é paz, o evangelho é libertação, o evangelho é transformação e é vida. Quando o evangelho chega na escuridão, aquele local ele é iluminado, aquelas vidas são transformadas, elas não continuam do mesmo jeito, porque chegou o dono da vida. O dono da vida é Jesus. Quando ele chega e vê a escuridão, a luz, porque o dono da vida, o dono da luz chegou. Então ele diz: conformosos são os pés que anunciam a mensagem da paz, porque o evangelho ele é paz, o evangelho é boa notícia, o evangelho é novidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, que nós possamos refletir nessa palavra e entender que Deus ele está nos convocando, que Deus ele está nos chamando, que Deus ele deu uma ordem para a sua igreja para proclamar o evangelho das últimas horas. Muitas informações estão chegando em todos os lugares, muitos estão aprendendo tantas coisas pela internet, tantas informações, mas está cheio de pessoas vazias de Deus. Quanto mais a tecnologia está avançando, mais as pessoas estão ficando distantes de Deus. E nós, como servos do Senhor, como missionários da última hora, nós temos que levar essa palavra de salvação. Porque quando você anuncia essa palavra de salvação, essa mensagem de paz, tu tem um pé belo, tu tem um pé formoso, tu tem um pé, porque o pé é ele que anda, é ele que caminha, é ele que vai até a direção ao pecador e levar aquele pecador para Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos entender que a obra da evangelização ela é urgente. Há uma urgência muito grande para se fazer, para se evangelizar. E nós precisamos acordar. O tempo está terminando, o tempo está findando. E Deus está clamando, almas estão clamando por Cristo. Vamos habitar para isso, vamos nos colocar no lugar dela. O que é uma vida se perder sem Cristo? O que é uma vida ir para o inferno sem Cristo? Será que você tem meditado nisso? Será que você tem pensado nisso? Ou você tem sido diferente em relação a isso? Não podemos ficar calados, não podemos nos acomodar, mas nós precisamos despertar, porque Jesus ele está voltando e em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero convidar os irmãos para nós nos levantar, para nós louvar ao Senhor com o hino 127 da harpa cristã. Eu quero pedir ao irmão Gesiel para me acompanhar no teclado. Aleluia! Que nós possamos lembrar da letra deste hino, que ele fala assim: o Senhor da seita está chamando.
Glória a Deus, a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.